Olá, gente linda, gente amada, sejam bem-vindos a mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. E no episódio de hoje o nosso tema é Formando Líderes desde a Infância. E estamos aqui com a nossa querida Alessandra Palhares, seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Legal, estamos aqui com a pastora Andréia, seja bem-vinda. Oi, gente, tudo bem? Uau, criança, não vai começar assim? Uau, crianças! Muito bom. E vamos para o nosso primeiro quadro. Você viu isso? Comentário de matérias e manchetes que estão na atualidade. Ontem, dia 10/4/2023, no site da revista Exame, exame.com, ciência. Filhos de pais superprotetores têm risco de viverem menos, sugere estudo. Existem pais superprotetores? Superprotetores? Superprotetores. Existem? Uau! Existe muito, muito. A ponto de outro dia a gente estar na igreja e uma mãe chegou e fazia tempo que eu não a via. Eu falei, uau, faz tempo que vocês não vêm para a igreja. E ela falou assim, sabe o que é? É que o meu filho, um serzinho de 4 anos de idade, não quis vir na igreja, então a gente não veio. Ou seja, determinando, né, o ritmo da família. E segundo esse estudo, publicado na revista Exame, estes filhos têm risco de viverem menos. Por que será? Eu fiquei interessada nisso aí, hein, depois que você falou. Eu acho que eu vou ler a matéria. Será que tem menos resiliência? Tem menos... Não passou por frustração. Não passou por frustração e assim por diante, né? Emocionalmente, ele vai ser fragilizado. Recentemente eu estava numa reunião de pais na escola das crianças e a diretora nos chamou a atenção para o empoderamento dos pais. A gente está ouvindo empoderamento de todas as áreas da sociedade e ninguém fala do empoderamento dos pais. Quem tem que cuidar da casa são os pais, mas os filhos não podem mandar. Eles são filhos, né? Enfim. Brasil. Carnaval de Rua de São Paulo tem blocos infantis em todas as regiões. Ah, isso sempre, né? Sempre aí, teve. Blocos infantis. O que vocês acham dessa exposição e sensualização das crianças na rede? É triste, porque as crianças são expostas muito cedo, principalmente à sensualidade, e isso atrapalha no desenvolvimento dela. Então, é claro que as crianças amam vestir fantasia, brincar, mas nós precisamos ter cuidado com como temos exposto aos nossos pequeninos a coisas que eles não têm habilidades emocionais para lidar com isso. E não tem estrutura, não tem habilidade emocional, maturidade, e aí confunde, né, sua própria identidade. Ela acha que já pode fazer certas coisas que ela vê os adultos fazendo. Sim. E ela se vê fisicamente muito parecida e os pais, a sociedade estimulando. Mesmo porque as músicas, as danças são danças sensualizadas, músicas com jargões de adultos, mesmo, sexuais, né? E que as crianças não estão preparadas para isso. E tem um conteúdo proibidão aí que é terrível e chega e as crianças ouvem na boa. E pior é a escola estimulando isso, né? Porque além dos bloquinhos aí carnavalescos que você vê, né? Que são normais mesmo lá no Nordeste, onde o carnaval é muito forte, Rio de Janeiro. Mas a gente vê as escolas promovendo isso, né? Escolas públicas. Então tem um apelo cultural. Mas eles colocam a questão cultural. Tá muito sutil, né? E as crianças vão entrando. Que desafio. Negócios. Johnson's lança linha infantil para cabelos crespos. Eu achei ótimo. Olha o detalhe. Campanha estreia no intervalo do BBB 23. Cara, Johnson's oferecendo produto para crianças de cabelos crespos. Ou seja, o Brasil tem muita criança de cabelo crespo. Afro, né? E o que vocês acham das crianças serem alvo de campanha publicitária de grandes empresas? Eu quero crer que a intencionalidade é atingir os pais. Mas, infelizmente, tem muita criança que sabe tudo sobre o BBB, por exemplo. Então, e essa estratégia de lançar o produto no BBB 23? As crianças não assistem BBB 23? Assistem? Não, imagina. Sabem o nome de todo mundo, ligam e ainda votam, né? Infelizmente.
Eles são espertos, na verdade, né? Essa questão aí comercial, se a gente pensar, eles são muito espertos, porque criança está envolvida em todos os segmentos, assim, né? Dessa área. E eles são espertos, porque você pegou a criança, né? Vamos pegar a própria Coca-Cola, aquele urso maravilhoso. Sim. A Coca-Cola faz Atrai, propaganda para criança. É. E aí, né? Você pegou a criança, ela vai consumir pro resto da vida. E criança, quando pequenininha, quando vai no mercado, quando quer consumir determinado produto, chega a fazer escândalo, se joga no chão, eu quero, né? E os pais ficam envergonhados, não sabem o que fazer, né? E aí todo um estudo por trás. Eu falo que nós, como igreja, né, no caso, a gente perde, né, oportunidades que o mundo não perde, não. Eles vão em cima, intencionalidade. Um alvo claro, né? Que às vezes nós não temos, né? Enfim, notícia de 10 de abril de 2023, G1. Dalai Lama beija menino na boca e pede desculpa após vídeo viralizar. Em nota, o Dalai Lama, de 87 anos, chamou o ato de inocente e brincalhão. Ah, ele pode, né? Porque o Dalai Lama vai você fazer uma coisa dessa pra ver o que acontece Preso, com você. Na hora, odiado, né? Enfim. E ainda... De acordo com a matéria, eu vi o vídeo, né? Muito chocante. Menino talvez de 7, 8 anos de idade, estica a língua e pede para chupar a língua. Um líder espiritual de uma nação, né? Como o Tibete. Como que a gente relativiza isso? Tem como relativizar? Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. É uma agressão à criança e à infância. Nós precisamos... entender e olhar para a criança de uma forma especial. Uhum. Há uma exposição, essa criança foi exposta, infelizmente. Uhum. É triste. Pior é o exemplo, né? O meu medo é isso, né? Porque ele sendo quem ele até um exemplo, vamos dizer assim, aí começam a, de repente, você olhar para isso como sendo uma coisa normal, né? E... claro que vira notícia mundial, né? Escândalo mundial, mas existem estatísticas tristes a respeito de abuso de crianças e de não apenas exposição. A gente falou da exposição, evidentemente que é claro, mas as crianças elas são vítimas de abuso muito mais do que a gente imagina. E como que a gente pode reverter esse quadro? Nós precisamos proteger as crianças. Do jeito certo, né? Do jeito certo. Estar atentos, porque parece que é longe, mas aqui perto. Temos visto crianças serem machucadas, violentadas, expostas, e precisamos preservar a criança e a infância. A infância está relativizada, parece, né? Não importa Sim. mais. A criança pode amar, um adulto pode amar uma criança, pode se expressar até sexualmente se quiser. Tem grupos, né, e linhas ideológicas que acabam dizendo que está tudo bem a criança se envolver emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Uma coisa estranha no ar, né? A criança não tem maturidade física, emocional, né, para lidar com essas questões todas. Precisamos nos levantar para defender a infância. E de forma comunicativa, né? Eu penso que a gente fala pouco sobre isso, né? Pouco assim, especialistas mesmo, né? Que poderiam, não vou colocar nem pastores só, né? No nosso meio cristão, mas a gente envolver pessoas capacitadas para trazer essas informações para evitar isso mesmo, uma prevenção de abuso sexual infantil, né? Então essa informação tanto para pais como para as próprias crianças, elas precisam saber se defender, né? Enfim, uma última notícia para a gente comentar rapidamente, também agora do canal R7. Após ataque em creche, Santa Catarina anuncia que escolas estaduais terão policiais armados. Policial armado é sempre uma polêmica, né, para proteger crianças, mas a vulnerabilidade chegou num nível muito perigoso. Assustador. Assustador. O que aconteceu em Blumenau, o que tem acontecido ao redor do Brasil, tá alarmante. Tá todo mundo apavorado, né? Inclusive as próprias crianças, porque elas também são expostas às notícias, mas também os pré-adolescentes, adolescentes.
Eu trabalho, né, com uma parte de pré-adolescentes e eles estão bem assustados mesmo. Uhum. A ponto de ter medo de ir para a escola, essa insegurança toda. Me chamou muita atenção o pai de uma das crianças, né, em entrevista ao vivo, dizendo que perdoava o assassino, meus valores cristãos, enfim. Uma coisa é o que acontece individualmente, né, com as pessoas envolvidas. Outra coisa é o caso viralizar e as pessoas se sentirem no direito, bandidos, né, violentarem crianças completamente indefesas, na luz do dia, pula o muro com uma machadinha, com uma arma de fogo aqui em Londrina. Um menino, nesse contexto todo, foi para a escola com uma arma de fogo. Meu Deus, onde é que estão os pais, né? Onde é que estão, enfim, a consciência de uma sociedade inteira? É possível reverter isso no curto prazo, essa violência? Que pergunta difícil. Não sei se é possível. Acho que é necessário políticas públicas que pensem e protejam a infância e a questão da segurança no país, né? As escolas estão suscetíveis a isso, né? Mas pelo menos estão se pensando, né? Uhum. Provocou uma discussão, né? Provocou uma discussão, porque as nossas crianças estão vulneráveis. E isso não é novo, né? Não. Vamos pegar lá no Antigo Testamento, a chacina, né, dos bebês. E Moisés foi preservado. Depois, quando Jesus, né, nasce, e aí Herodes manda também matar novamente as criancinhas. Isso me lembrou muito, né? E aí eu falei, mas sempre Deus levantou alguém ali, né? Verdade. Primeiro Moisés e ali Jesus, então que seja mesmo um tempo talvez profético, sei lá. Creio que sim. Né? Algo nesse sentido. O caos, ele gera isso, né? Gera um posicionamento. Precisamos fazer alguma coisa, né? Eu creio que Deus está nos levantando. Enfim, após o comentário dessas notícias, né, nós vamos conversar com a Alessandra, a Andréia, que são duas especialistas no trabalho com crianças. E o nosso objetivo sempre do Pode Liderar é trazer ferramentas práticas de como a gente pode formar líderes, né? Então se apresente, pastora Andréia, quem é você? Então, eu sou Andréia Pereira, casada com o Odilon, mãe do Breno e do Lucas. Trabalho com crianças há bastante tempo, mais de 30 anos, bem mais. Uns 35 anos, porque trabalho desde a adolescência. E criança é minha paixão. Eu sou pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia, trabalhei em escolas, em coordenação, supervisão escolar. E há 10 anos o Senhor me chamou para trabalhar de forma exclusiva com o Ministério de Crianças. Mas ministro crianças desde muito novinha. Né? Desde que eu conheci o Senhor me chamou e tenho me envolvido com o trabalho com as crianças. Quantos anos você lembra? A primeira vez que você trabalhou com crianças, qual a tua idade? 15 anos. 15 anos, legal. Eu aprecio muito essa aproximação de geração em geração, um cuidando do outro. Eu acho isso um dos pontos fortes da igreja, que quando não é explorada, a igreja perde muito. É muito lindo isso. E você, Ale, quem é você? Eu sou a Alessandra Palhares, sou casada com o Alberto, tenho 3 filhos, um de 30, um de 28 e um de 20. Eu tenho só 47, né? Vou fazer 47, mas comecei muito nova. Era uma criança cuidando de criança. E também trabalho com criança desde os meus 12 anos. Não na igreja, mas envolvida com crianças, né? Eu já era auxiliar de salinha de educação infantil, né, com os meus 12 anos. E na igreja eu estou como obreira há 20 anos, trabalhando também na área infantil e especificamente há 12 anos trabalhando com artes para criança. Vai lembrar, né, os nossos ouvintes, nem todos nos conhecem, né? Conhecem a nossa realidade, então somos todos obreiros da primeira IPI de Londrina, Igreja Presbiteriana Independente, Espaço Esperança. Enfim, Ale, como que você tem formado líderes no exercício do teu ministério? Olha, a liderança ela é de forma natural mesmo, né? Então, hoje a gente percebe que, como eu falei, há 12 anos trabalho especificamente com artes. Então, é um teatro que nós fazemos para as crianças para transmitir o conteúdo bíblico e a vivência do princípio bíblico, né? Então, nós fechamos um ciclo porque lá as crianças elas ficam dos 3 aos 10 anos. Só que o que a gente percebe? Que essas crianças que fecharam o ciclo ali
participando do nosso trabalho desde pequenininhas, elas naturalmente querem se envolver, né? E isso, assim, com 11 anos, elas já começam a se aproximar e a gente vai caminhando junto, a gente vai trabalhando junto e mostrando. Eu gosto muito de uma coisa que você fala, e eu não sei se vou lembrar a ordem, que é primeiro você faz e... Eu faço, você observa, eu faço, você me ajuda, você faz, eu te ajudo, você faz, eu observo. Exatamente, eu amo isso, acho incrível, porque é bem isso. Primeiro eles observaram, depois eles vêm para perto, aí a gente ensina, né? E aí chega o ponto da gente poder observá-los fazendo. Então, é uma liderança, é um desenvolver de liderança natural mesmo, assim, não tem... E como que você lida com essa questão, assim, do ciúme? Antes eu estava fazendo, agora tem outra pessoa que pode fazer o que eu fiz, porque um líder, ele forma, por exemplo, e de repente tem pessoas fazendo aquilo que a gente fazia. Como que você lida com essa questão de novas pessoas fazendo algo que você fazia em outro momento? Eu defino em uma palavra, sucesso, né? Porque sucessão é sucesso. Legal. Eu acho que é incrível. O sucesso está no sucessor, sucesso né? está no sucessor. É maravilhoso quando você Então, as percebe pessoas pagam uma palestra, pagam uma pós-graduação para você ouvir isso com muita clareza. Não precisa ter ciúmes em delegar, em capacitar. Nenhum. O sucesso vem e a gente fica feliz. Que delícia. Todo mundo tem seu lugar, né? Não é verdade? Claro. Primeiro que Deus nem precisa da gente, mas a hora que a gente vê um discípulo ali, né? Fazendo a coisa. Imagina para Jesus, que incrível que deve ter sido, né? Ele vendo, né, depois Pedro lá pregando, e aí, né? Jesus já nem tava aqui mais. Se fosse eu, né? Se fosse eu ansioso, ia voltar pra dar um abraço em Pedro. Cara, eu sabia que cara, você deu certo, não é mesmo? E você, Deia, como é que você tem formado liderança no exercício do teu ministério? Bom, deixa eu só colocar aqui que, para quem não sabe, né, a Alessandra está à frente da galera da Vila. Então, se você ainda não viu, não assistiu, curte lá, né, Ale? Galera da Vila, no YouTube. No YouTube, que é um conteúdo de qualidade, ensinando a palavra de Deus de forma prática, e excelente, atual, né? Assistam, galera da Vila, passem para todos. Como formamos líderes. Da mesma forma que a Alessandra falou, as crianças, quando crescem lá no infantil, nós chamamos... Eles não querem sair de lá, eles amam a galera da Vila, eles amam estar lá no infantil. E aí, com 11 anos, eles podem ser auxiliares. Então, eles vão lá para nos ajudar. Muitas vezes eles dão mais trabalho do que ajudam, mas eles ajudam muito também. E nós vamos formando. Então, hoje nós temos facilitadores que cresceram lá conosco e hoje ministram crianças. Porque isso é natural. Naturalmente, isso vai acontecendo. E pensando nas crianças, né? As crianças, eles são a igreja do futuro, mas eles são a igreja hoje. Envolvendo as crianças naturalmente. Sabe o que é lindo? Nossa igreja é uma igreja em células, né? E os nossos filhos, o Breno tem 20 anos, o Lucas 17, eles sonhavam em ser líderes de célula, porque eles nos viam liderando as células. Então o Lucas falava assim: mãe, meu sonho é ser líder de célula. E aí, quando o Felipe, ele esteve aqui, né, no primeiro episódio, e aí, quando o Felipe chamou ele para ser líder, ele se sentiu, né, e acompanhando a gente, vivenciando no dia a dia, né, Deus foi formando o caráter, foi forjando ele para o que ele está fazendo hoje. Envolvemos as crianças naturalmente, né? A criança é parte ativa do corpo de Cristo. Ela é um discípulo em treinamento, não um discípulo em espera. Muitas vezes a gente vê, né, Ale, as crianças como alguém que está aguardando crescer para tomar posição dentro da igreja. Um dia vamos investir. Um dia, né? Um dia ele vai estar pronto. Calma, um dia você vai estar pronto. Não, e as crianças a formação já é agora. Sim, são envolvidas naturalmente, né? Claro, preservando a maturidade, preservando o estágio de desenvolvimento que ela está, mas a criança pode servir, ela pode orar. E é dessa forma,
naturalmente, nós vamos formando líderes desde a infância. Vamos então explorar um pouquinho essa questão em como, de forma prática, a gente pode formar líderes a partir da infância. Qual que é a idade mínima? Nós estivemos aqui com o Felipe e a Camila, né, que trabalham com as novas gerações. E para quem não sabe, o Felipe é meu filho. É o filho da Alessandra. Então você formou um líder. Eu e o Beto, com a ajuda do Senhor, ou melhor, com a nossa ajuda, né? O Senhor fez e a gente não atrapalhou. Né? A gente não atrapalhou. Já ajuda muito. Já ajuda muito, né? Qual a idade mínima? Como pedagoga, como que você classificaria? Existem nichos, assim, do 0 ao 2, do 3 ao 6, do 4 ao 5? Como que você sugere, assim, o tipo de formação, investimento específico na formação de uma criança para gerar um líder, né? Quais são os estímulos para cada faixa etária, se é possível descrever assim? Então, do 0 aos 2 anos, nós trabalhamos uma ambientação. Ele precisa saber que é bom estar lá, no meio do povo de Deus, da igreja. Então, nós já levamos as crianças lá para a área de apoio infantil, ou elas vão com os pais numa sala, onde os pais assistem o culto com transmissão simultânea, e as crianças ficam brincando. A linguagem da criança é a brincadeira. Nós precisamos, então, nos conectar a ela, através da brincadeira, para conectá-la ao Senhor, né? Então, nós somos a ponte. A partir dos 3 anos, naturalmente, né? Então, uma criança de 3 anos já consegue orar, já consegue nos auxiliar, por exemplo, no culto infantil, para recolher os dízimos. Então, as crianças vão sendo envolvidas naturalmente. Outra coisa importante é ouvir a criança. Sabe por quê, Dani? Uma coisa que a gente sempre diz, né, Alê? Não existe o Espírito Santo Kids. O mesmo Espírito Santo que habita em mim, habita em você, habita na Alessandra, habita na criança. E nós não só ensinamos a criança, mas aprendemos com ela. Nessa troca. Por isso que nós chamamos os nossos professores de facilitadores. Ele vai facilitar o encontro da criança com Jesus. E a criança também vai ensiná-lo. E aí, nessa troca de experiências, nesse bate-papo, de forma leve e dinâmica, vamos juntos crescendo. As crianças e nós, aprendendo com elas. Muito legal. Pode continuar. Então, no 4, 5, 6 anos, sempre com uma linguagem lúdica. A partir, então, dos 7 anos, batendo um papo, ouvindo a criança, com as crianças maiores, né? Deixando que eles leiam a Bíblia, comentem o que entenderam, sempre nessa troca. Né? Então, observando a maturidade, né? Em que momento você acha que, com que idade aproximada, a criança começa a fazer as perguntas mais capciosas, de curiosidade mesmo, às vezes já com uma pergunta mais provocadora, uma criança mais questionadora? Com que idade a gente já pode começar a gastar tempo conversando, dialogando com essa criança? O que você acha? Tem uma pesquisa super interessante que foi feita a princípio pelo Instituto Barna, um instituto dos Estados Unidos, e depois cristão, né? Um instituto cristão de pesquisa, e um outro instituto, Gallup, também dos Estados Unidos, não cristão. Eles perguntaram, né, qual a idade em que as pessoas, né, de forma geral, confessaram Jesus como Senhor e Salvador. E observou-se que há uma janela de oportunidade dos 4 aos 14 anos. Uau. Então, a partir dos 4 anos, a criança já começa a entender. Mas ela, aos 6 anos, ela é mais questionadora, né? E ela começa... É a fase dos porquês? 5, 6 anos, por quê? Mas sabe o que é interessantíssimo? É que a criança, ela tem um coração mais aberto para receber, para entender a mensagem do Evangelho. Por isso, então, se você quiser saber mais sobre isso, pesquisa lá, Janela 414. É uma janela de oportunidade. Legal. Então, diz que 85% das pessoas que tiveram um encontro genuíno com Jesus foi dos 4 aos 14 anos. Daí a gente vê, né, a nossa intencionalidade, como falamos no início, né, de pregarmos o Evangelho aos pequeninos. Muito legal. E eles são muito abertos. Mais do que questionadores. As crianças são
elas são crentes. Elas creem com muita facilidade. E naturalmente, independentemente da personalidade que está sendo formada ali, porque são múltiplas, né? O cristão, ele naturalmente ele assume um papel de protagonismo, né? Onde ele está. A gente vê crianças levando os pais para a igreja. A gente vê crianças se posicionando diante de alguns assuntos, de alguns pecados recorrentes em sua própria casa, né? E acaba assumindo uma liderança natural, uma liderança espiritual. É impressionante. Tem família que não tá dando conta da espiritualidade dos filhos, viu? Tem, verdade. Louvado seja o Senhor. Assim, de palavra profética, dos pais, de repente, não saberem nem do que se trata, né? E a criança é tão E a sensível, gente não há maldade super, ali, né? Sim, e fazem parte do corpo, né? Eu acho que é isso, às vezes a gente olha pra criança, eu falo que a gente não pode supervalorizar e nem desvalorizar. A criança é pessoa, né? E tem dom como adulto, e, né? Porque às vezes a gente não valoriza. A criança fala alguma coisinha e a gente não dá importância. E às vezes aquilo A gente tem visto a fé de algumas crianças e o comprometimento com a igreja impactarem seus pais, né? Às vezes pais da igreja, pais crentes que estão sendo chacoalhados pelo comprometimento e engajamento das crianças. É lindo, né? Essa semana, veio uma mãe me procurar, bem emocionada, e ela disse assim, que teve uma experiência linda com o filho. O filho, pensa no menino agitado, arteiro, bagunceiro. Para vocês terem uma ideia, há um tempo atrás, nós fizemos uma atividade que usava milho e caiu um milho no chão. Isso não foi na idade dele. Esse menino, ele pegou um milho e colocou dentro da orelha. A Criança, gente ficou, cabelo em pé. Falamos com a mãe, levou, deu tudo certo. Então, assim, ele é arteiro, agitado. Esses dias ela começou a procurar ele em casa e falou, cadê o fulano? Sumiu. Ela falou, tá aprontando alguma. Saiu correndo e foi procurar. Encontrou esse menino prostrado no chão. E ela assustou. Ela falou, filho, o que está acontecendo? Ele falou, mãe, eu estou tendo o meu tempo a sós com Deus. Daí ela falou assim, mas como assim tempo a sós com Deus? A gente não faz isso aqui em casa, ela me disse, né? Falou, Andréia, a gente não faz isso em casa. Eu nunca falei disso para ele. E ela perguntou, aonde você aprendeu isso? Ele falou, Deus me pediu um tempo a sós com ele. Então, Deus tem se revelado aos pequeninos. Deus tem falado através das crianças. E são inúmeros testemunhos, né, Ale? Nós ficaríamos aqui a tarde toda contando das experiências que os pequeninos têm com o Senhor. E se não fosse assim, Jesus não teria sido tão enfático, né? Interagindo com as crianças, deixem que elas venham a mim, pelo amor de Deus. Pais, não atrapalhem, discípulos, não atrapalhem. As crianças precisam de mim, porque eu tô fazendo algo na vida delas, né? É impressionante. E às vezes eu falo que o povo departamentaliza os versículos bíblicos, né? Porque quando a gente fala de versículo com relação à criança, a palavra, a gente sempre fala esse, né? Que você acabou de falar. Aí, ensina a criança no caminho que deve andar, mas aí a gente esquece daquele, né? E eu derramarei o meu espírito sobre toda carne, né? Até os filhos e filhas. Então, assim, tem tantos versículos que tem todos, né? É verdade. E as crianças estão... Agora, uma coisa é certa, tá? Ali também, na nossa igreja, não é puxar a sardinha pro nosso trabalho, não. Mas ali, o nosso ministério infantil, ele existe em função da criança e não dos pais, né? Sim. Eu acho que esse é o erro de muitas igrejas, de achar que o ministério infantil é para deixar o pai tranquilinho lá no culto. A gente tem um menino que ajudou a gente no som. O nome dele é Felipe, o Felipe Mesquita. Sabe quem é, né? Felipe tava lá, chegou para cobrir uma folga de alguém para trabalhar lá no áudio e vídeo. E a hora que ele falou assim, eu vou lá trabalhar no teatrinho lá que o Ricardo me chamou, né? Quando terminou, ele me chamou e falou, o que é isso? Vocês ensinam Apocalipse para as crianças. A gente tava estudando Apocalipse, né? Falei, meu filho, aqui nós já damos feijoada mesmo para essas crianças, viu? Ele falou, eu nunca vi isso, eu nunca vi isso. E hoje o Felipe E o apóstolo Paulo fala do leitinho, né? Eu não posso falar com vocês, não posso dar carne, tem que dar leitinho, e na verdade as crianças estão tendo refeições pesadas, né? Sólidas. Desde a infância. Isso é muito legal. Agora, uma pergunta, Alê. Na tua opinião, você acha que a sociedade
ela tá olhando para a criança? A gente viu a matéria aí de uma grande empresa investindo no consumo de uma criança. A sociedade em geral tá formando líderes a partir das crianças? Na sociedade em geral, é só você chegar num restaurante e você olhar a família reunida, cada uma num celular, e ninguém nem olha para essa criança, né? Eu tenho, assim, igual eu falei, a questão comercial, eles têm isso, né, muito certo. Agora, a sociedade como um todo, vamos pegar, né? Porque a família é a base da sociedade. Sim. Célula-mãe, né? A célula-mãe. E isso eu não vejo. E isso me entristece muito, porque justamente isso. Esses dias eu vi uma criança, ela não tinha um celular, mas a mãe tinha, e eles estavam fazendo uma refeição, mãe e filho, e a criança sentadinha aqui e a mãe aqui, no celular. O tempo da minha refeição toda, gente. Eu fiquei pelo menos uns 40 minutos assistindo aquela cena. E assim, a minha vontade era de ir lá, de sentar à mesa com aquela criança e olhar para ela, porque a mãe, em momento algum, ela se referiu. Então, eu vejo assim que, através desse exemplo, é a sociedade como um todo. É um retrato, né? É um retrato, é um recorte ali para mim. Crianças terceirizadas, né? Hoje, a terceirização acontece em todos os níveis, né? Então, a criança vai para a escola e a escola é responsável pela educação, né, formal das crianças. A criança vai para a igreja e a igreja é responsável pela educação espiritual, né? As babás e terapeutas e tantas outras pessoas especializadas em ensinar e cuidar das crianças. Fora os vídeos, né, os YouTubes, TikToks da vida, que os pais entregam a criança para o YouTube e falam, fica aí, não me dá trabalho. E é isso que, como igreja, nós temos que estar atentos. Né? Você falou há pouco de Pedro, e lá em João 21, quando Jesus restaura o ministério de Pedro, ele pergunta, né, Pedro, você me ama? E ele fala, eu te amo, Senhor. Aí ele fala, apacenta os meus cordeiros. Depois ele fala, ovelhas e ovelhas. Esse cordeiro aí é onion no grego e probaton, é criança. São os pequeninos do rebanho. Então, quando Jesus fala para Pedro, ele está falando para que Pedro inicie o pastoreio com os pequeninos. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos. Como a Alessandra disse, o Ministério Infantil, né, o trabalho com criança não é um centro de babá gospel. E nem entretenimento. E nem entretenimento. E ninguém Por mais vai lúdico lá que seja, não é para entretenimento. ouvir uma historinha, para aprender histórias da Bíblia. Nós temos que ter essa intencionalidade de pregar o evangelho aos pequeninos. Então vamos provocar um pouquinho mais essa questão. Antes da gente falar especificamente da nossa igreja, para dar dicas práticas de como fazer certas coisas, como que a igreja, letra maiúscula, né? Como que a igreja tem visto as crianças hoje, em geral? Porque a gente sabe que tem algumas igrejas, muitas igrejas inspiradoras, tá fazendo trabalhos revolucionários e tal. Mas a igreja de Cristo, em especial, que você tem acesso, você acha que há um investimento na formação das crianças? Uma porcentagem pequena investe. Infelizmente, a igreja é feita para os adultos. E não para as saneamento crianças. básico. Entendeu? Você não vê, né? É sempre no fundo, é sempre no porão, é sempre, né? Os ministérios infantis já começa aí. Existem muitas vezes, infelizmente, eu falo isso com a voz embargada, para que as crianças não atrapalhem no culto. Então, existem lá as pessoas muito bem intencionadas, as tias, né? Das salinhas, como eles dizem, né? Intencionadas, mas para não atrapalhar no culto. Infelizmente. Muitas, não posso dizer a maioria, mas muitas igrejas. O Ministério Infantil existe para facilitar a vida do adulto. E é essa a nossa bandeira, né, Ale? De ensinar que a área de apoio infantil, o Ministério Infantil existe para pensar, ensinar e ministrar as crianças e também aprender com elas.
É impressionante o investimento que se faz, né? E o resultado com crianças é complicado, porque o resultado nunca é no curto prazo, né? Uhum. E aí acaba sendo um investimento a longo prazo que nem sempre as pessoas estão dispostas a fazer. Mas como a nossa igreja hoje, agora talvez para a gente trazer um pouco de ferramenta, problematizamos um pouquinho, a gente está vendo a lacuna, a oportunidade que a gente tem, mas ao mesmo tempo os desafios que não são pequenos. Como que é a nossa igreja hoje, né? Nós temos pastor Andréia, da área infantil, estamos até de camiseta do infantil, a Alessandra responsável pelo Teatro das Crianças, galera da Vila. Como que é a nossa igreja hoje, em linhas gerais, de uma forma resumida, como que a gente tem trabalhado hoje com as crianças? Pastor Andréia. Antes de falar isso, há uma pesquisa também do Instituto Barna que fala que 60% das famílias, ao escolherem uma igreja, quem determina a igreja que a família vai frequentar são as crianças e os pré-adolescentes. Então, igrejas com trabalhos relevantes têm crescido muito. E nós, como igreja, temos crescido muito. Temos recebido muitas famílias com crianças, que as crianças estão levando as famílias para a igreja. Temos testemunhos de famílias inteiras que se renderam ao senhorio de Jesus através do testemunho de uma criança, que foi para uma célula, que assistiu Galera da Vila pelo YouTube, ou que esteve lá com a gente, levado por um amiguinho e que está trazendo família. Então, toda semana recebemos muitas famílias que dizem assim: eu estou nessa igreja por causa do meu filho. Posso dar um testemunho rapidinho, né? Ontem, na nossa célula, segunda-feira à noite, nós tínhamos 6 crianças, isso ainda faltou uma. E um casal chegou para a célula para visitar ontem, e as crianças estão super envolvidas na Galera da Vila, e sem citar nomes aqui, e no final da reunião eles falaram: vocês podem colocar o nosso nome no grupo do WhatsApp, a gente está decidido, a gente quer ficar na célula, e na semana que vem, inclusive, eu vou ministrar as crianças. Nós fizemos uma escala, temos 4 mulheres, mães, e 2 homens, que vão ministrar as crianças, vão fazer uma escalinha, e essa família especial que chegou ontem, conhecia já as crianças, estudavam com as outras crianças da célula, e veio porque se encontraram na igreja, e aí aquele ponto de contato, estuda junto, tá na igreja, eu sou aqui, tô frequentando, tal, as crianças amam essa igreja, e foram para a célula e agora foram conectadas. E uma coisa que eu deixei claro, é importante as crianças saberem que elas não são peso para essa célula. Nós amamos a presença das crianças, nós queremos cuidar. Então, o louvor, eu fiz o louvor ontem, cantando junto com as crianças, orando junto com as crianças. Depois, no momento da ministração, uma irmã que é mãe de gêmeos, né, foi ministrar, e na semana que vem eu vou ministrar as crianças. Então, mas para dar esse testemunho de que ontem, na minha célula, um casal chegou porque os filhos estão frequentando a nossa igreja e estão conectados. Glória a Deus. Mas respondendo a sua pergunta, primeiro passo há um segredo para trabalhar com as crianças. Opa. Tem um segredo. Você quer saber? Opa! Resumir em uma palavra, segredo, né? vale milhões, segredo, hein? vale milhões. Vai. Para se trabalhar com as crianças. Criança gosta de quem gosta dela. Olha aí. Se você receber a criança com amor, com carinho, chamando ela pelo nome, ela vai ficar. É muito fácil trabalhar com crianças. Pastores que estão nos ouvindo. Invista voluntários nas crianças. Do infantil. Criança gosta de quem gosta dela. Depois é preciso ter uma equipe engajada, uma equipe que entenda que o seu chamado, que estar lá é servir ao Senhor. Ninguém está lá no infantil para servir a Alessandra ou servir ou para cuidar de Nós criança. Estamos lá para servir e favorecer o chamado dessas pessoas que são pais, professores, pessoas que não têm contato com criança no dia a dia, que estão lá ministrando as crianças. É uma equipe que tenha clareza do seu chamado. E um currículo. É necessário ter um currículo. Onde você quer chegar com essa criança? Né? Nós temos os nossos objetivos. Quando a criança sair lá do infantil, aos 11 anos, o que queremos que ela saiba? Então, nós temos um currículo. Né? E trabalhamos com intencionalidade para ensinar as crianças, para aprender com elas, né? E como a Alessandra disse, nada de leitinho.
né? E as crianças respondem muito bem. As crianças sabem dizer lá o que é justificação, o que é santificação, né? Qual a medida do poder de Deus, da presença qual de é o Deus. fim, qual é o fim principal do homem? Aham. Perguntas do catecismo, né? Muito legal. Mas Intencionalidade. intencionalidade, né? Então, em linhas gerais, assim, explica um pouquinho como funciona o infantil da nossa igreja hoje. Então, nós temos no culto um culto para as crianças, um culto pensado. Não é cultinho? Não, é cultinho. Ah, não é tá, é cultinho, culto, na tá salinha é bom. um culto para as crianças, um culto de crianças. O que rola nesse culto? É um culto em padrões normais, com uma linguagem, né, para as crianças. Então, as crianças chegam na igreja, já pegam a sua etiquetinha do controle de acesso, esse cuidado é muito importante. Só pode retirar a criança quem mostrar a etiquetinha compatível com o número da criança. E a criança entra lá para o infantil e nós temos louvor, dízimo, o catecismo, né, de forma lúdica, brincando. A gente Oração. dança, a gente pula. As crianças oram, né? Então, e a gente pergunta, né, com os adultos, principalmente nas células, né? Quem quer orar? Os adultos até se encolhem, né? Lá, né, Ale? Lá tem que ficar fazendo isso. Quem quer orar? Quem quer, tem que fazer a fila. Eles fazem fila, porque as crianças querem orar, querem participar. E aí nós temos a palavra ministrada pela galera da vila, de forma lúdica. Depois a Alessandra conta um pouquinho mais. De forma lúdica, criativa. E aí a aplicação disso, e vamos para as salas. Nas salas, nos pequenos grupos, em grupos de até 15 crianças, vamos conversar sobre o que aprendemos, ler na Bíblia. A criança leva a Bíblia física, nada de celular, leva a Bíblia e elas recebem uma pontuação, decoram um versículo, recebem uma pontuação e depois podem trocar por brinquedos e coisas que criança gosta. E aí lá na sala, na Bíblia, nós vamos conversar, né? Sempre pautado num princípio. Dentro daquela porção da palavra que estamos estudando, nós elencamos um princípio bíblico que vamos trabalhar com as crianças. E todas as crianças de 3 a 10 anos trabalham o mesmo princípio bíblico, decoram o mesmo versículo. Então, isso elas podem conversar em casa, né? Células, né? São Facilita. 2 horas de culto, né? De culto e ministração. E se ficássemos mais, as crianças ficariam com a maior alegria. As crianças não querem ir embora, né? Não porque a gente faça nada muito diferente, né? Claro que o teatro tem, né? A galera da vila é incrível, né? Eu sou fã número 1, eu me divirto mais que as crianças, mas é esse olhar para cada idade, com a especificidade de cada um. Criança pequenininha precisa de espaço maior, de salas aconchegantes, de lugares seguros. Não precisa ter pintura na parede, não precisa ter nada tão chamativo como a gente pensa, nada estilo Disney. Claro que se for, né, é bem-vindo, mas nada contra, mas é o amor, é o olhar, é a atenção e é a ação do Espírito. Porque nós só somos instrumentos. É Deus quem faz. É Deus que atrai. É o Espírito Santo que convence e ensina os pequeninos. Nós somos meros instrumentos. Legal. E privilegiados. Ale, então fala pra nós, a galera da vila. Provavelmente muita gente tá nos ouvindo, assistindo, sabe, conhece, mas normalmente não são as crianças que ouvem e assistem podcast. Os pais estão aqui. Qual que é a ideia da galera da vila e o que tá por trás para os pais que estão levando as crianças na igreja, acompanham o nosso trabalho lá? O que rola nos bastidores? Como é que é o trabalho? É tudo lindo, maravilhoso, como aparecem depois do filme editado, né? É uma delícia, né? Na verdade, assim, não tem peso. É algo assim... igual a Andréia falou, né? Sou a fã número 1, né? Então a gente divide como fã número 1. Mas, gente, a galera... Tá bom, deixa você ser zerinho. A galera da vila nada mais é do que, na verdade, 12 anos atrás, nós entendemos assim, tava crescendo demais a área infantil, então nós não tínhamos como garantir que o conteúdo bíblico ele chegasse até as crianças da mesma forma. Imagina você
supervisionar o conteúdo bíblico que cada facilitador estava ministrando em 10, 12 salas. Nós temos cerca de 200 facilitadores. 200 pessoas, né? É. Então, a gente pensou, como que nós poderíamos garantir que esse conteúdo chegasse com a mesma qualidade dos 3 aos 10 anos? Então, vamos fazer algo único, né? E aí, então, a gente começou a pensar nessa questão de teatro, mas não um teatro bíblico, porque normalmente quando se fala em teatro bíblico, as pessoas na igreja, você pensa assim, a encenação de Davi e Golias. Não é isso, né? Então, o que a gente faz? A galera da vila são adolescentes, pré-adolescentes, adultos que se vestem de crianças, e aí a gente tem uma história que vai favorecer a vivência de um princípio bíblico. Então, vou pegar essa mesma ideia aqui de Davi e Golias. Eu aprendi a história de Davi e Golias, eu não era nem crente, gente. Eu aprendi na escola, né? Mas eu aprendi como uma questão histórica, não com um ensinamento, com algo, né, como se dizia antes, com uma moral da história. Então, vamos pegar dentro ali da história de Davi e Golias. Eu posso pegar um princípio bíblico, coragem, certo? Então, como que eu vou trabalhar com a criança a questão da coragem? Então, tem uma situação lá em que ela, sei lá, que seja matar uma barata, ela vai precisar de coragem, né? Porque a gente tem que pensar nas questões das crianças. O que gera ansiedade numa criança? O que são problemas de criança? Não é pagar o boleto, não é nada disso, né? É a nota na escola, é enfrentar a barata, são coisas desse âmbito infantil. E aí, então, a história bíblica, ela entra ali, vai ter um conflito, a história bíblica entra como resolver aquele problema. Né? Então, ali ela aprende na prática como que ela vai exercer a coragem que Davi teve ao enfrentar o Golias. Legal. Porque o Golias dela pode ser tantas coisas, né? A Bíblia então, como resolução de conflitos. A Bíblia como conflitos. resolução de conflitos. Então, isso semanalmente. A gente tem uma história inédita toda semana, ao vivo para as crianças. Nós nos apresentamos 2 vezes, né? Primeiro para as crianças mais velhas, depois para as crianças mais novas, porque não cabe todo mundo lá. E depois gravamos o mesmo episódio para o YouTube, que é o que as pessoas podem acessar lá no canal Galera da Vila. Como que você sugere que as igrejas, exemplo, óbvio, a gente sempre bate nessa tecla, nos episódios anteriores a gente também já falou sobre isso. Nossa igreja é privilegiada, a gente tem uma estrutura, a gente tem condição de investir até financeiramente em alguns projetos, alguns investimentos. Mas a igreja que não tem muita estrutura, tem menos gente, poucos voluntários, como que você sugere que essa questão lúdica e do princípio bíblico possa ser trabalhado? Olha, primeira coisa que a Andréia falou é amor mesmo. Porque, gente, a partir do momento que você respeita uma criança como um ser, né? De você olhar para ela, de você realmente se importar com ela, que você sente num tapete e você converse com ela. Isso já é A partir fantástico. de quantas crianças? 25? Aí depende, né? A partir de uma, né? Uma criança. A partir de uma. Tá, você fala a partir... eu achei que o máximo de criança. Sim, não, a partir... Imagina, já cansei de ministrar uma criança em tarde de esperança, em célula. Uma criança, gente, né? Mas, e sempre as pessoas olham, por exemplo, para a nossa igreja e falam, mas vocês têm recursos, vocês têm pessoas, né? E eu falo, gente, é só a boa vontade. Porque uma vez eu fiz um desafio comigo mesma. Eu falei, eu vou dar aula, né? A gente tem a tarde de esperança, que são poucas crianças, e eu não vou usar recurso algum que a igreja me ofereça. Eu quero fingir que eu estou em um lugar onde eu não tenho recurso nenhum e que eu tenho apenas a Bíblia. Então, aí a gente vai... Porque assim, você sabia que as gambiarras do brasileiro é tudo na necessidade, né? Sim. Não é verdade? Se precisar, dá um jeito. Não é verdade? Quer povo mais criativo do que o pobre, gente? Lá em casa é muita criatividade. Então, Amei. A criatividade vem. Então, eu me lembro uma vez que eu fui contar a história dos 5 pães e os 2 peixinhos, a multiplicação, e eu abri uma lata de sardinha. E levei os pães e dei para as crianças comerem pão com sardinha. Me lembro da história dos gibeonitas. Você lembra que eles vêm de longe, e aí o pão também já chega mofado, e eles vêm fingindo. E eu lembro que eu me vesti de trapo, e eu cheguei toda, né? E eu falei... Mostrei como que foi o disfarce dos gibeonitas. Nunca as crianças esqueceram isso. Então, assim, coisas que você não precisa de muita coisa. Legal. Né? E nós temos a ajuda do Espírito Santo. Não existe ninguém mais criativo que o Espírito Santo. E ele vai nos conduzindo, né?
Eu tenho uma célula na minha casa de crianças. E nós começamos com 5 crianças. E antes da pandemia, nós tínhamos 70 crianças, né? Você sabe muito bem. É uma igreja. A Camila esteve comigo. E o que eu ofereço para as crianças? Nada. Como que é o roteiro da célula? Né? Porque às vezes a gente acha que precisa de muitas coisas, de muitos recursos, como a Lê falou. E as crianças chegam, geralmente a gente coloca um louvor na TV, ou canta uma música com as crianças. Né? Primeiro a gente faz um quebra-gelo, uma brincadeira, uma pergunta, que as crianças todas participem. Depois a gente vai para o louvor, vai para a palavra, abre a Bíblia, conversa sobre a Bíblia, ouve a criança. Né? A criança precisa muito ser ouvida. Precisamos estar prontos, com a nossa escuta pronta. Né? E é bem o exemplo que a Alessandra deu da mãe no celular, né? A criança precisa ser ouvida. E nós oramos, e quando dá tempo a gente faz uma brincadeirinha ali. E outro dia eu estava ministrando as crianças e oramos após a ministração. E eu falei, gente, vamos então rapidinho para a gente poder fazer uma brincadeirinha. Aí a criança falou assim para mim, tia, nós não vamos orar? Eu falei, nós oramos. Não, os pedidos. As crianças trocaram a brincadeira pela oração. Sabe o que eu ofereço para as crianças? Um copo de água quando elas têm sede. Não tem comida? Não. Ainda mais para 70, né? Hoje eu tô com umas 35 crianças, né? Porque as crianças crescem, aí a gente vai, elas vão saindo e indo para células de pré-adolescentes, de adolescentes, enfim. Mas não tem. E elas não faltam de jeito nenhum da célula. E levam amigos. E às vezes as pessoas falavam assim, nossa, quem é essa criança? Eu falo, não sei. De onde surgiu também? Não sei. Eu brinco, elas surgem do chão. Assim, ó, puf, puf, elas vão aparecendo. Impressionante. Muito legal. Bom, lá em casa, a gente está super envolvido com o infantil. Os nossos filhos estão mergulhados lá. Apesar da Bia já estar com 12. Ela toda semana ela fica na expectativa de receber um recadinho pelo WhatsApp, sendo chamada para trabalhar na galera da vila. Ela que é a Vivi, né? E o Dani, que é o Romeu, que é um dos veteranos lá quase hoje em dia, né? Com 15 anos. Se eu não me engano, ele foi talvez uma das primeiras crianças que você colocou como personagem fixo, né? E tem lá um cenário fixo, os personagens fixos e toda a história, toda semana uma história nova que você escreve, conduz. E qual é o perfil de uma criança que será um grande líder no futuro? O que você acha, Lê? É uma criança disponível que ama Jesus. Porque, olha, não tem um perfil específico. Porque a gente recebe lá crianças de todo tipo, inclusive crianças com necessidades especiais, assim. Verdade. O número de autistas, né, tá crescendo muito, né? Assim, e é um desafio, né, para eles. É incrível a gente acompanhar esse desenvolvimento, assim, deles chegarem, não conseguir nem sair a voz, e de repente eles estão atuando, assim, maravilhosamente, até nos espetáculos maiores, né, que Páscoa, Natal, tudo. E não tem um perfil, é a disposição do coração em servir a Deus, em amar a Deus e querer viver ali em comunhão. Porque a gente vive uma igreja mesmo. A gente tem lá de 11 anos até a nossa pessoa mais velha, que tem 48 anos. Então, uma igreja ali, né? Uma igreja, a gente se... E você, Odéia, quais são os sinais claros de uma criança que você fala assim, esse aqui vai ser um grande líder no futuro? Quais são os sinais dessa criança? Ou você acha que não dão sinais? É aquela criança que ama Jesus, né? Eu acho que a criança não dá sinal, né? É aquela criança que tem um encontro genuíno com o Senhor, né? E ela pode, às vezes quando a gente fala em liderança, a gente pensa, né, em um cargo, mas ela pode ser um grande líder sendo uma faxineira, né? Fazendo com excelência e servindo ao Senhor como qualquer profissão, né? Mas aquela pessoa que faz diferença onde está, né? Que é viver o propósito que Deus tem para nós, né? O que temos trabalhado com as crianças é que elas estejam atentas para viver aquilo que Deus escreveu para ela. Lá no Salmo 139 diz que Deus escreveu, né, a nossa história.
E o nosso desafio é estimular as crianças a buscarem viver no centro da vontade de Deus. Legal. Esse é o futuro líder, aquele que ama o Senhor com intensidade. Uhum. E qual o papel dos pais? Os pais só não atrapalharem. Já está muito bom. Importante que se diga isso. Momentos finais, momento inspiração, Ale. Quem são os líderes que te impressionam e que te inspiram no teu trabalho em especial, como Galera da Vila, Artes? Quem são os caras que você lê e te inspiram? Olha, eu não coloco nem artes como uma coisa específica, porque, na verdade, o intuito é a administração das crianças. As artes, elas entram mesmo como um instrumento, né? E é muito mais abrangente, né? Muito, as expressões muito. artísticas, né? Exatamente. Mas eu, como liderança, tenho vários, né? Eu gosto muito da Daphne Kirk, e ela tem um livro que se chama Nascidos para um Tempo Como Este. Inclusive, ela já ministrou para nós na nossa igreja. Na verdade, esse era algo que a gente já falava há anos, né? Aí ela teve que vir lá da Inglaterra. Falar o assim, óbvio. Caiu a ficha, né? Mas eu gosto muito do trabalho dela. Com relação a essa questão infantil. Mas líderes, cara, daí é muita gente, né? É muita gente. Eu admiro muito a Andréia, a pastora Andréia, né? Desse amor, dessa dedicação que ela tem, né? Ela se doa, é um amor ágape mesmo, né? Porque até o amor sacrificial de deixar, de viajar, de estar com a família, né? Para se dedicar. Como humildade, eu tenho o pastor Rodolfo, sabe? Dessa questão dele se colocar como nosso servo, vamos dizer assim, né? Ele tá para nos servir, né? De saber que o pastor Rodolfo acorda todas as manhãs lá de madrugadinha para nos cobrir de oração. Então isso me inspira, né? Eu quero ser assim também com os meus liderados, né? Com legal. a questão das crianças. Como comunicador tenho você, porque eu acho incrível esse negócio de você nem usar papel e chegar lá. Então, cara, são muitos, né? Muitas Legal. pessoas que nos inspiram. O pastor Matias, que eu não posso deixar de citar aqui. São muitos, são muitos, né? Pessoas que têm pessoas legados, que nos que inspiram. mentores intencionais Exatamente. ou mesmo na inspiração, né? Isso E mesmo. você, Deia, quem são esses líderes para você? Acho que o primeiro líder é o meu marido. O Odilon me inspira, né? Ele é um homem temente ao Senhor e que me ensina dia a dia, né? Ele é maravilhoso. E eu gosto de salientar as pessoas que vieram antes de mim no trabalho que eu estou fazendo hoje. Eu estou há 10 anos na igreja, mas eu estou pisando na pegada de muitas pessoas que vieram antes de mim e iniciaram esse trabalho. É uma crescente, é uma continuidade. Então, desde lá de trás, da Arlete, Dona Vani, Zilá, Neuza, a Áquila, a eu não posso deixar de falar da Áquila. a Fernandinha Gomes. Alessandra, Fernanda. o Mário e a Lilian, né? E tantos outros facilitadores. E tem outras pessoas que me inspiram muito, que eu não posso deixar de falar, que é a minha equipe, né? A Elisete, a Vânia, a Sandra, a Alessandra. Tudo que nós fazemos está esse sucesso, né? Posso dizer assim, mas tudo isso que está acontecendo, esse crescimento, primeiro as pessoas que vieram e agora essa equipe extremamente dedicada, que amam o Senhor, que estão lá para fazer o melhor para o Senhor, né? É tão lindo, Dani, que assim, eu falo, gente, nós vamos ter uma conferência agora em abril, dia 21, 20 a 22, e aí, vamos, nós podemos fazer isso. Parece o Chaves. Isso, calma, né? Nada é difícil, nada é pesado, tudo é leve, né? Então, é muito bom trabalhar com uma equipe assim. E todos os facilitadores que estão lá, dedicados, né? Servindo ao Senhor. Então, todas essas pessoas me inspiram. Legal. Considerações finais. O que você diria, Lê, para o nosso ouvinte, nosso espectador? Como formar líderes desde a infância? Olhe para as crianças como
parte do corpo de Cristo como ser humano, como filhos e filhas amadas de Deus, não mais, não menos importante. E se conecte a pessoas que gostam das crianças. Legal. Sucesso garantido. Legal. Você, Andréia? É isso que a Lê falou, né? É olhar para as crianças como Jesus olhou, né? Jesus valorizou os pequeninos, Jesus incluiu os pequeninos, né? As crianças, no tempo de Jesus, elas não eram valorizadas. Entre os judeus, até tinham um valor. Mães com muitos filhos eram consideradas abençoadas, mulheres estéreis amaldiçoadas. Os filhos tinham valor, mas só tinham um valor real depois que cresciam, né? Agora, na cultura da época, né, cultura greco-romana, a criança não tinha nenhum valor. Tinha valor se fosse menino, porque seria soldado, ou seria força de trabalho. Se fossem meninas ou deficientes, eles diziam para matar as crianças. Jesus, ele quebra paradigmas, né? Quando ele fala com as mulheres, ele olha para as mulheres e quando ele inclui as crianças. E ele diz para que fôssemos iguais às crianças. Então, nós precisamos aprender com o Mestre, com o nosso Senhor, a olhar para as crianças, a incluir as crianças naturalmente. Lá na igreja, em Atos, as crianças eram envolvidas naturalmente. Elas eram batizadas, elas participavam da ceia naturalmente. Né? Muito legal. Precisamos olhar para as crianças. Não tinha salinha? Não, lá na igreja de Atos não tinha, gente? Tinha os animais. Né? Possivelmente. As Incrível crianças isso, né? eram Naturalmente. ensinadas no dia a dia, na família, né? Uhum. Não tinha eletrônicos, não tinha Pois televisão, as pessoas conversavam, E funcionou, se olhavam, né? Não é? Funcionou. E então, vamos olhar para as crianças como Jesus olhou. Eu te desafio, procure na Bíblia todos os textos que falam sobre as crianças, principalmente quando Jesus envolve as crianças. E medite sobre isso. Legal. Deus trará grandes revelações Muito legal. ao seu coração. Chegamos ao fim. Obrigado, pastora Andréia, minha irmã, Obrigada. minha amiga, companheira. Obrigado, Alê, minha prima. E todo mundo fala assim, vocês são prima, afinal de contas, qual é o ponto de contato? Somos primos, sim, senhor, né? Obrigado, Alê. Eu que Vocês agradeço. esbanjaram aqui competência, qualidade, mas ao mesmo tempo destilaram amor. Eu acho que a grande marca desse episódio é o amor pelas crianças. Deus abençoe, muito obrigado. Amém. Amém. E assim, criança gosta de quem gosta dela. Como formar líderes desde a infância? Amando, como Jesus fez, deixai vir a minhas crianças, muito mais do que deixar, ir buscar as crianças, levar as crianças para perto de Jesus. Criança, ela está em formação o tempo todo, precisa ser percebida, precisa ser amada, precisa ser investida. É um líder em formação. Nosso silêncio, nossa desconexão, nossa negligência certamente causará impactos profundos, mas o contrário também é verdade. O investimento, a presença, a disciplina, o amor, o olho no olho, a intencionalidade, a verdade bíblica vai fazer efeito no momento oportuno. O Espírito Santo está pronto para fazer uma obra nas nossas crianças. E assim, chegamos ao fim do episódio 003 do Pode Liderar, o episódio que você ouve e já pode liderar. Atrás das câmeras, sempre a competência e a qualidade de Wender Feijó. Um grande beijo, um abraço para você, Wender, Camila e Ângelo, e a você, nosso espectador, um grande abraço. Nos vemos em breve. Tchau.